Vozes dos Biomas está no ar. Iniciativas municipais são essenciais para a conservação ambiental. E em 1988 foi criada a Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente, ANAMA, com foco nesta agenda. Que tipo de contribuição tem desenvolvido para a conservação dos diferentes biomas brasileiros? Marcelo Marcondes, reitor do Instituto ANAMA e diretor de Relações Internacionais da ONG, nos conta algumas experiências a respeito na entrevista 123 do programa Vozes dos Biomas. Marcelo, obrigada pela participação no programa Vozes dos Biomas. E a primeira pergunta, que eu quero abordar com você, qual é o papel da ANAMA, que você explicasse para a gente o que é a ANAMA, quem participa, e qual é o principal objetivo da associação. Olá, Sucena, e você que nos acompanha, é sempre um prazer imenso estar aqui. Bom, o principal objetivo da ANAMA é fortalecer a governança ambiental local, dando suporte aos órgãos, às secretarias, diretorias de meio ambiente em âmbito local, uma vez que as políticas públicas ocorrem nos municípios. Então, a ANAMA hoje ela tem mais de 30 anos de atuação, ela foi criada lá em Curitiba, é presidida pelo Marçal Cavalcante, que é secretário de Meio Ambiente do Pilar, em Alagoas. E dentro deste novo mandato, nós temos a missão de fortalecer a governança ambiental local para o desenvolvimento sustentável. Os principais desafios socioambientais que vocês enfrentam, nos municípios, quais são? E como vocês convergem isso para a conservação dos biomas? Bom, nós temos como os principais objetivos, principais desafios, a questão dos resíduos sólidos, da arborização e mudanças climáticas. E é claro que daí envolve algo além, como licenciamento ambiental e outras questões como mobilidade urbana e diversas outras pautas que compõem a vida urbana. E dessa forma nós buscamos também uma convergência para a proteção dos nossos biomas. Então, de acordo com as particularidades de cada bioma, nós temos aí uma intervenção dentro das nossas diretorias distribuídas a nível nacional. E hoje, vocês são em quantos municípios que participam da associação mais ativamente? Bom, todo município brasileiro ele tem direito a estar junto à ANAMA, e aí há um grupo que compõe a diretoria. Então, a nossa diretoria é composta por 47 diretores. Então, cada diretor representa uma cidade, isso dividido dentro dos estados, dentro das regiões, e que contemple os biomas. Então, nós temos um diretor, por exemplo, Sudeste, um diretor Centro-Oeste, assim por diante das regiões, assim como temos o diretor do bioma Caatinga, bioma Mata Atlântica. Então, nós temos outros diretores que acabam atendendo toda a demanda do Brasil. E é claro que, seja o município de qual estado for, sendo município brasileiro, tem aí direito e voz na ANAMA. Entre as iniciativas que vocês têm, relacionadas aos biomas, quais que você poderia destacar como exemplos? Nós atuamos muito com os planos de biodiversidade. Então, nós buscamos fortalecer essa política pública do plano de biodiversidade, da qual ele vai contemplar o plano de manejo, a questão de fauna e flora, a defesa, a proteção e a garantia de tudo que está previsto na nossa legislação pátria e nas legislações esparsas para a sua proteção e conservação. E você pode citar alguns exemplos dessas iniciativas assim de biodiversidade, alguns resultados? Sim, por exemplo, nós desenvolvemos o plano de Mata Atlântica, então é um plano, isso falando aqui já de um bioma do estado de São Paulo, mas que pega aí boa parte do Brasil, mas trazendo aqui para o estado de São Paulo, nós temos uma política mais forte, então nós damos um suporte para unidades de conservação, em especial unidades locais, e trago um exemplo mais específico ainda no município de Aparecida, que é interior do estado de São Paulo, eixo Rio-São Paulo,
da qual existe uma área, que é uma área de relevante interesse ecológico, ou seja, uma unidade de conservação municipal, e dentro dessa unidade local há essa política de fortalecimento da governança, ou seja, a proteção, o direcionamento para as políticas públicas, para a conservação, a manutenção de fauna e flora, tudo que envolve essa dinâmica de unidade de conservação. Esse acaba sendo um exemplo bem específico, né? E agora, recente, também desenvolvemos uma ação junto ao município de São José do Barreiro, com as unidades, né, particulares, da qual os proprietários têm todo esse cuidado. Então, nós participamos, desenvolvemos até em parceria com a GIZ, que é a cooperação do governo da Alemanha, para identificar os casos de sucesso, acabar estabelecendo aí uma multiplicação dessas ferramentas. Quando a gente fala em município, né, a gente pensa também no corpo técnico, né, no material humano, né, que cada município tem para desenvolver essas ações socioambientais, né? Como vocês veem, assim, a formação também, né, desse material humano para que tenha êxito, né, nesses projetos? Bom, nós buscamos, dentro da ANAMA, fortalecer a formação, o compartilhamento de conhecimentos. Nós foi criado pelo presidente Marçal o Instituto ANAMA, que futuramente será uma faculdade de governança, ou seja, vai estabelecer cursos de gestão pública, gestão ambiental, de governança urbana, governança local, como um todo. Hoje, nós já realizamos agora, na semana anterior, o Fórum Internacional de Cidades Sustentáveis, com uma série de debates, tendo aí palestrantes de inúmeros lugares, né, inúmeros países, como Portugal, Espanha, Coreia, México, Colômbia, Argentina. Foi um evento até desenvolvido com a RAMCC da Argentina, que é a rede argentina frente às mudanças climáticas. Ou seja, nós buscamos levar o conhecimento aos municípios que carecem de capacidade técnica, porque por muitas vezes é uma equipe reduzida ou quase não tem, e quando tem uma equipe, muitas vezes não são profissionais da área, dado aí as particularidades de cada município, em especial dos municípios de pequeno porte. E a ANAMA também tem um trabalho direcionado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que vem ao encontro do que a gente está falando também da conservação dos biomas. Queria que você falasse a respeito. Sim, nós somos signatários da Carta, né, 2030, dessa Agenda 2030 para os Objetivos, da qual nós buscamos direcionar todos os nossos trabalhos, as nossas ações aos municípios, atendendo às premissas, os objetivos e as metas. Então, o Fórum mesmo Internacional de Cidades Sustentáveis, ele foi estabelecido dentro desses objetivos. Então, nós buscamos a implementação, damos suporte aos municípios interessados para que implementem essa agenda, para que eles também sejam signatários e possam implementar essas políticas públicas. E nós promovemos quinzenalmente webinars, ou seja, seminários de formação. São eventos gratuitos, da qual nós levamos conteúdos direcionados para a convergência com a Agenda 2030. Um exemplo que nós vamos discutir planos diretores sustentáveis, ou seja, a metodologia estabelecida até pelo Estatuto das Cidades, para que os municípios se organizem, que planejem o futuro. E aí, quando fala em planejamento, fala nessa convergência com a Agenda 2030 dos ODS. Você citou logo no início, né, os desafios, né, que são resíduos sólidos, mudanças climáticas, né, principalmente nas cidades. Como é que, vamos dizer assim, alguns tipos de soluções que vocês, no caso, auxiliam, né, para que esses municípios sejam mais eficazes? Nesses quesitos, por exemplo, de resíduos, né, e mudanças climáticas. Bom, nós buscamos essa integração também com algumas agendas positivas do Ministério do Meio Ambiente. Sabemos que carece muito de uma centralização de políticas públicas do nosso país, em especial no momento, né, atual. Porém, nós buscamos soluções, como tem o programa Lixo Zero, e um outro exemplo é o Lixo no Mar, da qual
nós estabelecemos essa parceria com o Ministério para fazer a limpeza, né, a despoluição de praias. Então, nós buscamos soluções. Realizamos aí uma parceria com a Confederação Nacional dos Municípios, participamos do projeto Inova Junto, que compõe um grupo de municípios portugueses, ou seja, há uma comitiva de Portugal conhecendo um pouco das metodologias, né, dessa linha de trabalho para implementação lá. E de outra forma, né, na outra ponta dessa ponte, que eu sempre falo que nós temos que estabelecer pontes, ou seja, compartilhar ideias, ver o que é positivo. Então, nós compartilhamos as nossas experiências e colhemos essas experiências de Portugal, trazendo aí essas expertises de inovação, de tecnologia, para que os municípios possam se adaptar conforme a metodologia. A NAMA tem trabalhado num projeto que é de áreas de proteção ambiental, né? Eu gostaria que você falasse, né, também do que se trata, né? Qual é o estágio atual, né, desse projeto? Sim, essa linha de trabalho de proteção ambiental, da qual nós buscamos o subsídio, né, buscamos parceiros, buscamos os recursos financeiros aos municípios, buscamos a formação, ou seja, nós vamos oportunizando ferramentas, né, aos municípios interessados. Então, nós estamos aí numa fase próxima do final dessa fase inicial, ou seja, já passando por uma intermediária, e vamos atuando junto aos municípios para que cada um, daí é claro que quando eu falo que nós estamos próximo de uma intermediária, dentro de um planejamento ANAMA, porém, há estágios diferentes para cada município, então cada município avança conforme a sua capilaridade de equipe técnica e de recursos também. Então, nós vamos buscando parceiros, nós temos hoje também a Sinergia Ambiental, que é uma grande parceira nossa, como eu já disse também, da GIZ, o ICLEI. Então, nós vamos buscando parceiros para que as políticas públicas possam ser implementadas. Mas você pode citar algum exemplo? Sim, são ferramentas. Uma delas, como eu citei agora há pouco aqui, dessa ARI em Aparecida, nós direcionamos para que fosse criado um conselho gestor. Esse conselho gestor hoje ele é 100% democrático, ou seja, ele vem de uma participação social, ele é indicado pela sociedade civil, então o Conselho de Meio Ambiente indica os membros deste conselho gestor que vão desenvolver as metodologias. Então, lá está sendo desenvolvido o plano de biodiversidade, que é o plano da Mata Atlântica, já envolvendo também um projeto de equidade, da qual se insere a comunidade do entorno para que entenda o processo, né, de conservação de uma unidade, de conservação, né, de uma unidade de proteção ambiental, também pensando em meios sustentáveis de geração de emprego e renda, ou seja, a economia solidária, uma economia sustentável, da qual o cidadão ele entenda como que ele é inserido neste processo, como que ele pode colaborar, que ele entendendo que o cuidar da natureza também gera benefícios, também gera recursos. Então, nós temos essa linha do turismo sustentável, a educação ambiental fortalecida, então, com crianças sendo inseridas nos projetos, participando de dinâmicas, de atividades. Então, assim, é um mix de ações que daí nós vamos compondo dentro do projeto. Então, assim, ficou até interessante, né? Foi citada 2 vezes essa unidade de conservação em Aparecida, justamente que ela vai convergindo dentro desses projetos, acaba sendo um modelo, né, bem prático de como que funcionam essa linha, né, de ação da ANAMA. Então, nós atuamos diretamente junto à sociedade, junto ao poder público, para que cada ferramenta possa ser colocada em prática. Então, nós realizamos um seminário de formação para o Conselho de Meio Ambiente, para a comunidade do entorno, e trouxemos os gestores para que pudessem também participar e sendo integrado. Então, nós vamos estabelecendo aí essa conexão, né, com os gestores, com a comunidade, ou seja, com aqueles que estão envolvidos diretamente na sociedade. Por isso que a gente fala que as coisas ocorrem nos municípios. Então, as políticas públicas são desenvolvidas, de um modo geral, para atender governo subnacional, que é o governo do Estado, e ao nacional, que é a União, né? E aí nós fragmentamos essas ações para o município.
Então, cada município acaba recebendo uma metodologia, então nós vamos adequando conforme a realidade. E isso faz com que a gente perceba que há uma realidade totalmente diversa entre eles, né? E quando a gente fala em biomas, muito mais ainda. Como é que vocês avaliam, assim, por bioma, se pudesse falar, um pouco da realidade, né, dos municípios brasileiros que vocês acompanham? Sim, nós tivemos agora recente em Porto Velho, né, eu estive no final do ano e o presidente esteve agora, o presidente Marçal esteve em fevereiro em Porto Velho. Na verdade, eu fui para Porto Velho, ele foi para Vilhena, então bem próximo ali de Porto Velho, para discutir a questão amazônica como um todo. Então, bioma amazônico, então assim, foi discutido essas ações lá. E agora, no final do ano, nós também discutimos com municípios sobre a caatinga. Então, assim, a gente vai envolvendo, né? Nós vamos envolvendo os municípios, porque nós sabemos que além dessa dinâmica ambiental que envolve cada bioma, nós temos também essa particularidade de cada região do Brasil, de cada estado. O Brasil é um país muito grande, né, tem grandes dimensões, e nessas dimensões nós sabemos que cada município enfrenta uma realidade socioeconômica, socioambiental diferenciada. Então, para cada bioma, nós, como eu disse, nós temos um diretor que atua com políticas públicas voltada ao fortalecimento da proteção do bioma, da conservação desse bioma. Deu o exemplo do bioma Caatinga, da qual nós trouxemos técnicos de diversas áreas, pessoas que são envolvidas com a sociedade civil, com instituições de um modo geral, academia, sociedade, pessoas que podem compartilhar ideias para que projetos venham a nascer. Então, quando nós envolvemos a academia, então, assim, grupos de estudo, de mestrado, de graduação, ou do próprio doutorado, e aí tínhamos essa diversidade, discutindo ideias de como conscientizar a população, de como buscar alternativas para a proteção do bioma Caatinga. Esse foi um exemplo. E quando nós estivemos lá em Porto Velho, a causa Amazônia, que sempre vive, né, na mídia, nos debates, também foi discutida dessa forma. Então, com pessoas que vivenciam aquela realidade local. Então, nós buscamos dessa forma. Por isso que nós temos um diretor para cada bioma, porque são pessoas que vivem, né, em municípios que estão inseridos nesses biomas. E aí fica mais fácil, né, de estabelecer a política pública local. E já que existe essa separação por biomas, a sociedade civil, de uma maneira geral, como é que ela pode acessar, né, os materiais, enfim, ter acesso a essas informações também? Sim, todos esses materiais ficam disponíveis no site da ANAMA, né? A ANAMA possui o seu site, nós estamos em todas as redes sociais, temos também um canal no YouTube, da qual ficam disponibilizados. Eu dei um exemplo agora há pouco do Fórum Internacional de Cidades Sustentáveis, e todo o material dos 2 dias de fórum estão lá disponíveis de forma gratuita. Todo o material nosso fica disponível de forma gratuita a qualquer cidadão. Então, no site da ANAMA acaba tendo essa concentração. E aí nós temos um parceiro, que é a Frente Parlamentar Ambientalista dos Vereadores do Brasil, que possui um site que tem lá um banco de projetos, um banco de iniciativas. Ou seja, e são nossos parceiros a cada 15 dias nos webinars, né, e estão com a gente envolvidos em toda essa demanda ambiental, porque como nós precisamos de unidade, nós precisamos que o Poder Legislativo converse com o Poder Executivo, porque são os vereadores que vão votar as políticas apresentadas pelo prefeito, ou seja, pelo Poder Executivo. Então, é necessário ter essa sintonia. Então, para isso, nós temos aí essa parceria com a Frente de Vereadores que acabam caminhando juntos. Então, nesses 2 sites, possuem materiais de forma gratuita a qualquer cidadão. No tocante à Mata Atlântica, né, que tem uma lei específica também, única, né, único bioma com uma lei específica, como é que estão os planos municipais de Mata Atlântica, na avaliação, né, da ANAMA? Sim, nós temos um avanço significativo.
como você mesma disse, é o único bioma que está aí mais organizado em termos de legislação. Nós atuamos aí para que seja consolidado em breve outras legislações para a proteção de outros biomas. Então, a gente vem trabalhando nessa dinâmica, inclusive para que haja também um reconhecimento como bioma, a questão costeira, ou seja, teria um bioma de ambiente litorâneo, porque há toda uma particularidade envolvida nisso. Mas voltando à questão da Mata Atlântica, os planos possuem esse avanço, a ANAMA, ela presta esse suporte aos municípios que desejam criar, né, os seus planos, discutir os seus planos, para que eles sejam também, posteriormente, aprovados junto aos seus conselhos de meio ambiente, porque a legislação ela diz que o plano tem que ser discutido e aprovado pelo Conselho de Meio Ambiente. Então, nós temos atuado nessas duas linhas, o fortalecimento dos conselhos de meio ambiente para que os planos de Mata Atlântica sejam consolidados. E aí eu vou trazer novamente o exemplo de Aparecida com o plano da Mata Atlântica, que vem sendo discutido já há alguns anos, né? E aí agora ele entra na sua fase final, até daqui a alguns dias ele será discutido dentro do Conselho de Meio Ambiente para poder vir aí com a sua aprovação posteriormente. E, Marcelo, a gente sabe que ainda há uma quantidade significativa de lixões, né, no país. E a Política Nacional de Resíduos Sólidos estabeleceu várias metas, né, de extinção dos lixões, mas não consegue chegar a esse êxito, tanto como também a questão da coleta seletiva, que é algo difícil, né, de implementação na cidade. O que vocês têm a dizer a respeito desses tópicos? Nós temos buscado apoiar os municípios nesse diálogo, promovendo painéis, como eu dei o exemplo, e vou citar aqui, estou repetitivo na questão do Fórum Internacional, mas lá tem um painel super atualizado que fala de resíduos, ou seja, nós temos uma diretoria que trata do assunto, justamente porque nós sabemos que o desafio dos municípios em eliminar 100%, e conseguir fazer a sua adequação da forma como estabelece a legislação, carece de questões técnicas e financeiras. Então, nós temos apoiado, tem esse programa mesmo do Ministério do Meio Ambiente, que é o programa Lixo Zero, ele traz essa demanda, então nós temos buscado esse diálogo com setores, né, com instituições que tratam da coleta seletiva, da logística reversa como um todo, e acaba sendo o grande desafio, né, de seguir este marco regulatório de saneamento, da logística reversa, a gente poder conseguir implementar essas políticas. Então, o que nós temos feito é apoiar os municípios neste diálogo de organização de suas políticas. Bom, saneamento, né? A gente também entra nessa esfera que é a questão do esgoto, né? Principalmente coleta e tratamento de esgoto, né? Que o país ainda está muito atrasado. Esse tópico em especial, onde está ocorrendo avanços, né? Que a gente possa dizer, sendo que cerca de 50% ainda do país não tem a coleta e tratamento. Nós temos aí um grande desafio do Brasil, principalmente em estados com menor capacidade, né, orçamentária. Então, nós temos avanços mais pontuais, mais significativos, em regiões como o Sul, Sudeste, né, que acabam tendo aí uma capacidade de recurso maior, tem um retorno maior de tributos e conseguem implementar de uma melhor maneira, mas ainda de uma forma muito tímida, né? A gente vê que os avanços ainda são tímidos. Então, o Brasil ainda precisa ter um olhar mais apurado, um olhar mais clínico, né, para a questão do saneamento. Eu vejo que este ainda é um desafio de médio prazo a longo prazo, não é de curto prazo. O Brasil, dificilmente, em curto prazo, terá uma solução para esta bandeira. E, Marcelo, a gente está chegando nos momentos finais e um tópico importante são as mudanças climáticas.
E a gente vê, assim, por bioma, situações, vamos dizer, no caso da Caatinga, o semiárido sofrendo mais, né, a savanização da Amazônia, o fogo no Pantanal, o Cerrado, né, sendo mais castigado, o Pampa também, né, com uma inversão, com chuvas, né, muito fortes, né, fora os desastres, né, os eventos extremos cada vez maiores, como a gente viu recentemente Petrópolis, Rio de Janeiro, né, em outras áreas, né, como também Angra dos Reis, enfim. Isso faz parte também de todo o contexto desses biomas. Como são trabalhados, né, os temas relacionados a mudanças climáticas? Que você desse alguns exemplos para a gente. Bom, nós temos também uma diretoria específica de mudanças climáticas, ou seja, é possível visualizar que a NAMA ela se estruturou nos seus principais temas de desafios da vida urbana, né? E nós buscamos esse diálogo, então, através dos webinários, das formações, de emissão de notas técnicas, o nosso corpo jurídico, nós temos um grupo de trabalho, temos uma diretoria jurídica e um grupo técnico, né, de trabalho sobre as mudanças climáticas e um jurídico, da qual a gente converge as nossas agendas justamente para buscar soluções, para buscar esse diálogo. Então, nós discutimos a questão da queima de combustível, né, essa fumaça preta, falamos de mobilidade urbana sustentável, as construções mais resilientes, o desafio de cidades resilientes. Então, a gente vem discutindo de uma forma muito ampla. Então, assim, nós abrimos o leque de políticas públicas para discutir pontualmente. Sabemos que um dos caminhos também é a conscientização, então buscamos o fortalecimento via educação ambiental, que é a formação, principalmente formação de gestores, e a conscientização de população, quando falamos em webinars, né, que daí são eventos que são promovidos como o Facebook, né, utilizamos, ou seja, rede social para poder divulgar essas ações. Então, temos tentado popularizar o tema para que a gente saia do diálogo e vá para a parte prática, que é na parte prática que nós vamos conseguir ter as reduções, ter o início dessas reduções, né, dos efeitos, que vão ser aí, vão gerar os resultados que nós esperamos. Então, assim, ainda é também um grande desafio que a população entenda de forma real os desafios das mudanças climáticas. Como que nós sentimos que muitas pessoas ainda não entendem que a chuva em excesso em determinado lugar, ou a ausência dela em determinado lugar, calor excessivo ou frio demais, são exemplos simples, né? Aqui eu não estou nem falando de forma técnica, estou trazendo exemplo popular mesmo, que demonstram para nós a necessidade da população entender qual é o nosso compromisso, qual é o nosso desafio, que os desafios ultrapassam as mesas dos gestores, elas chegam na porta de nossa casa, isso falando como cidadão. Então, ou seja, ela está batendo na porta de cada cidadão e dizendo, estou aqui. E aí, este é o nosso trabalho, né? Como sociedade civil, o trabalho dos governantes, o seu trabalho, o nosso trabalho como imprensa, né? Quando eu falo seu, como ambientalista, como imprensa, como jornalista, é o papel de todos. Eu promovi o Fórum Clima, e nesse Fórum Clima eu trouxe a imprensa, tinha um painel para falar o papel da imprensa frente às mudanças climáticas, o papel da igreja frente às mudanças climáticas. Então, tinham diversos painéis envolvendo pessoas daquelas áreas para discutir isso. Como que a imprensa pode colaborar nessa conscientização? O que a imprensa consegue promover para que colabore nesta agenda? O que a igreja pode? Está vendo? Isso é uma agenda pública. Ou seja, quem é que vai chegar até a população? Não é na igreja, onde tem aquela, independente de religião, porque quando nós promovemos esse painel, tinha lá uma dimensão, não é a imprensa levando a informação, também é a NAMA, também são as associações que vêm aí fortalecer esse papel do poder público.
É só mais uma questão. A gente sabe que algo assim ainda prioritário são as defesas civis, os planos de contingência, e é necessário que o poder público tenha os orçamentos também dedicados, né, a essas tarefas, né, urbanas. E o quanto vocês reforçam esse aspecto, né? Porque a gente sabe que ainda está muito aquém do que deve ser feito, né? A gente tem casos clássicos, né, incidentes, né, que ocorreram há anos, né, com muitas mortes, né, e ainda se tem problema até com sirene, às vezes, coisas do tipo mais básico, né, de aviso, sendo que existe o CEMADEM, né, o CEMADEM auxilia de uma forma bem oportuna, né, aos municípios, né, em termos de aviso. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa questão, né, desse aspecto. Sim, hoje um dos maiores desafios do poder público, principalmente num período aí de pandemia, que daí gera uma ausência de recursos, ou seja, caiu a arrecadação dos municípios de uma forma bem drástica, que os municípios possuem obrigatoriedade de investimento na saúde e na educação. E claro que eu não estou tirando o mérito e a importância disso. Né? 25% do seu orçamento fica para a saúde, 15% para educação, cerca aí de 40% ou mais até fica travado para a folha de pagamento. Então, resta uma média no Brasil de 10%, 15%. Olha, municípios bem enxutos, bem organizados, 20% de todo o seu orçamento para investir em outras áreas. Obras, meio ambiente, assistência social e por aí vai. E aqui inclui defesa civil. Então, a gente vê que a dificuldade é o município ter uma visão disso. O gestor ele precisa falar, olha, vou investir na defesa civil. Eu preciso que a minha coordenadoria ela tenha uma viatura que chegue na parte alta, ou seja, que ela consiga acessar morros ou que ela possa ir em áreas alagadas. Eu preciso de um mínimo de infraestrutura. E isso a gente acaba vendo de uma forma geral, em boa parte dos municípios, essa carência de infraestrutura para a defesa civil, que se não tem uma equipe de voluntários, os trabalhos não avançam. Então, nós precisamos que o poder público enxergue de fato a importância da defesa civil e equipe, né? Ou seja, estabeleça uma equipe técnica, uma equipe profissional, porque se as defesas civis não têm uma equipe de voluntários para ir numa atividade de corta-fogo, por exemplo, como que vai dar conta? Não tem jeito, eu conheço um município, não vou citar nome aqui, mas tem município que só tem o coordenador, e ele é o chefe dele mesmo, porque se não surge voluntários, nada é feito. Então, assim, falta essa visão de governo, falta ter governantes que tenham este olhar clínico. Bom, então eu agradeço a sua participação, Marcelo, e você, por favor, faça suas considerações finais e trazendo também um pouquinho de como as pessoas podem encontrar os biomas dentro, né, da esfera da NAMA também. Muito obrigada. Sim, nós que agradecemos, faço esse agradecimento em nome também do presidente Marçal da ANAMA, do Instituto ANAMA, do qual eu estou reitor, e estou lá diretor de Relações Internacionais na diretoria da ANAMA. Todo o material nosso e os nossos meios de contato estão disponíveis no site www.anama.org.br. E vocês podem fazer o contato conosco, nós estaremos à disposição para fortalecer a governança local, fazer contato com os municípios, com os gestores, para que a gente possa realmente construir a sociedade que tanto queremos e precisamos, ou seja, com desenvolvimento sustentável e o equilíbrio ecológico necessário para a nossa sobrevivência.